Olá, professor Maurício, tudo bom? A gente que está falando um pouco hoje sobre a obra do Dostoiévski, Crime e Castigo. Queria entender, a primeira pergunta seria em relação a quais são os pontos centrais, a crítica principal que a gente percebe tanto naquela época quando a obra foi escrita, como hoje em dia. Então, boa tarde a todos. É uma obra-prima, em primeiro lugar. Então, como toda obra-prima, ela tem muitas camadas de significação e muitos sedimentos interpretativos. Então, você analisar uma obra como Crime e Castigo comporta inúmeras interpretações de alto nível, né? E eu busquei aqui hoje fazer, junto com vocês, uma apreciação de Crime e Castigo, ligando a obra Crime e Castigo ao pensamento jurídico. Porque, dentre outras coisas, Dostoiévski trabalha nesse livro, especificamente, ele foi publicado em 1866, no momento em que a Rússia passava por significativas alterações no seu sistema jurídico, né? Ele foi escrito como uma reflexão dostoiévskiana sobre a natureza da justiça e as diferentes implicações sobre o que é justiça, o que significa ser justo e o que significa se justificar enquanto justiça. E ele o faz com base no personagem principal da obra, que é o Raskolnikov, né? E Raskol em russo é dividir ou dividido, quer dizer, ele é o homem cismático, o homem que está dividido contra si mesmo, o homem que tem a consciência fraturada. Esse homem cismático, esse Raskolnikov, ele comete um crime, um assassinato, ele assassina 2 pessoas, uma velha agiota e a irmã dela, e ele passa toda a história, ao longo da história, e você tem outros enredos paralelos, outros dramas também que compreendem o romance, mas ele passa, grosso modo, toda a história se justificando, e justificando o seu crime. E essas justificativas que o Raskolnikov vai dando aos seus crimes, e ao seu crime, elas passam pela apreciação que o Dostoiévski quer fazer sobre justiça, certo? As diferentes formas de se justificar enquanto modelo de justiça. Então, como eu agora acabei de falar em palestra, há 3 grandes momentos nas justificativas do Raskolnikov. Há um primeiro momento antes do assassinato, que ele ouve uma conversa de 2 homens, um oficial e um estudante, falando sobre a velha e justificando o seu assassinato, que afinal de contas ela não prestava, era uma usurária, era uma agiota, não valia nada. E talvez fosse um grande bem matá-la, pegar o dinheiro e usar esse dinheiro para causas melhores. Então, há uma primeira justificativa de ordem utilitarista, né? E que o Dostoiévski vai colocar isso para o leitor. Que o leitor pense a respeito disso, através da fala desses personagens, que vão depois distanciar a decisão do próprio Raskolnikov em matar a mulher. Há depois uma segunda justificativa, mais para frente no livro principal, em que ele já cometeu o assassinato, já cometeu o crime, ele já pensa a respeito disso e ele está sendo investigado. Ele começa a ser investigado pela polícia, por um investigador. E há uma conversa dele com um investigador sobre um artigo que ele escrevera sobre crime e justiça. E nessa conversa, o Dostoiévski revela a segunda forma de justificativa, que seria, grosso modo, a forma ideológica. Então, quer dizer, o Raskolnikov, ele diz que por meio desse seu artigo que eles discutem ali, ele diz que há homens ordinários e homens extraordinários. E que aos homens extraordinários, que são os homens que movem a história, ou que moveriam a história, é dada à consciência deles a permissão do ato criminoso. De estar acima da lei. Eles estão acima da lei e eles podem justificar a si mesmos como estando acima da lei porque eles são homens extraordinários. Eles estão movendo a história. Então eles não precisam se conformar às regras e às leis, eles podem ultrapassá-las, porque eles estão fazendo a diferença. E ao fazer essa diferença, eles provavelmente vão se colocar contra a lei ou vão transgredir a lei
Inclusive, ele justifica que, olha, os grandes homens da história, os homens que fizeram diferença para a mudança do mundo, são todos sanguinários. Como Napoleão. Como Napoleão, exatamente. Então, aí vem a questão exatamente de Napoleão, que é o modelo de super-homem, que vem desde o hegelianismo e passa agora para o Dostoiévski, vai chegar em Nietzsche. É o modelo de super-homem que está sendo discutido, e a justificativa do super-homem. E o Dostoiévski está antecipando esse debate, também por meio da consciência do Raskolnikov. Até chegar no último momento, um terceiro momento de justificativa, em que ele confessa para Sônia, que é uma moça que se apaixona por ele, e ela o mobiliza a uma tomada de consciência, e ele confessa o crime para ela. E faz uma última ideadeira justificativa. Ele confessa, mas não se arrepende ainda. Ele vai se arrepender só no final, depois da prisão. Mas na prisão ele se justifica para ela, confessando o crime. E dessa justificativa, que é a terceira ordem, que eu chamo de ordem espiritual, teológica, a primeira é utilitarista, a segunda ideológica, a terceira espiritual, ele finalmente admite que é a mais honesta de todas, no fundo. Ele admite que ele matou a velha porque ele queria matá-la. Ele queria se sentir um Deus. Ele matou pela satisfação de poder matar alguém. Ele faz essa confissão terrível, assustadora, mas ele revela. E aí ele começa, e aí tem início, ainda que involuntariamente, o processo de cura dele, de redenção. Ao finalmente confessar do que se tratava. O primeiro e o segundo nível são níveis que são simulacros de justificativa. A justificativa real está no terceiro nível, que é a vontade de se fazer Deus, que é a crítica que o Dostoiévski faz à sociedade moderna, que é a sociedade prometeica, e ao individualismo exacerbado dessa sociedade moderna. Então ele vai usar todo esse drama interno da consciência do Raskolnikov para mostrar todo o cenário político, ideológico e psicológico de um novo mundo, que é o mundo moderno. Que é um mundo então que ele nasce, está se adiantando. Antecipando, é um profeta da modernidade. Sim. Assim, sem dúvida. E aí, nesse caso, o personagem, existe realmente essa redenção? É visto dessa forma que a culpa ela seria uma prisão maior do que a culpa aqui na Terra? Ou simplesmente ele enxerga que não é um ser extraordinário como pensava? As duas coisas, boa pergunta. Ele tem diálogo com a Sônia, em que ele admite e confessa o assassinato. Ele fala: eu não matei a velha, eu matei a mim mesmo. É muito forte. Eu até disse essa passagem, é arrepiante. Na verdade, quem a matou foi o diabo. Eu matei sobretudo a mim mesmo. Então, e quanto mais ele vai se justificando ao longo da história, o assassinato, mais o seu corpo adoece. Então, o Dostoiévski mostra claramente, quer dizer, que a justificativa intelectual dele está na contramão da própria percepção corporal. O corpo dele reage à mente dele. O natural reage ao intelectual. Quer dizer, o ordenamento natural, ele não concorda com o Raskolnikov. E vai mostrando para ele. Quanto mais ele insiste em se justificar, mais ele fica doente. Mais ele fica delirante. Mais ele tem desmaios. Força intelectual dele tivesse em conflito com a própria natureza das coisas. E aí o nome Raskolnikov, ele está dividido, ele está fraturado. E é interessante que depois, mais tarde, o Nietzsche vai passar isso na própria carne. É um homem que vai enlouquecer, sustentando as ideias dele. E o Nietzsche foi um leitor fascinado por Dostoiévski. É como se Dostoiévski estivesse antecipando a própria história do Nietzsche. Mas é fantástico, é impressionante, né? É incrível mesmo. E aí, quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão pensando no direito, a justiça, ela seria, então, realmente, seria uma crítica como que a justiça como acontece naquela época, e até mesmo, vamos falar até hoje, esse sistema judiciário. É uma crítica que ele tenta trazer também em relação a isso? Eu não diria uma crítica, ele está pensando, como eu coloquei na palestra, ele começa a pensar a justiça em seus fundamentos. Porque a justiça é um ato de reparação, que pode assumir várias formas.
E eu até falei de reparação como restituição pecuniária, como compensação financeira. É uma forma de a justiça reparar danos, ou injustiças, ou males. A justiça como retribuição, né? São as penas mais duras em geral, ligadas ao cárcere, ao carceramento, e até, em contextos arcaicos, a pena de morte, penas capitais, mutilações. Isso era feito no mundo antigo, né? As penas eram terríveis. Porque isso é humano. Quando alguém te faz um mal, você quer alguma forma de reparação. E essa reparação assume formas distintas, mas ela está sempre vinculada a algo maior, que é uma concepção do que significa o ordenamento das coisas. E a partir de modelos de ordenamento das coisas, você abstrai formas de reparação, as mais variadas. E assim, ao meu ver, o Crime e Castigo é uma reflexão realmente muito profunda, muito bem feita, que o Dostoiévski faz de maneira dramática, claro, não sistemática, porque é um romance, não é um livro de filosofia, não é um manual de direito, pelo contrário. É uma forma que ele faz de pensar formas cada vez mais elevadas de ordenamento das coisas, criticando o individualismo moderno, dizendo o seguinte: olha, por mais intelectualizado que você seja, se você não tiver uma perspectiva de ordenamento que realmente transcendente, você se aprisiona em esquemas de injustiça, na verdade, em esquemas que se justificam de maneira terrível e que, em nome da justiça, promovem grandes injustiças, afinal de contas. Sim. Ele traz muito essa questão também do outro, né? Como ele é visto, Exatamente. essa questão de desumanizar até mesmo essas pessoas Perfeito. que estão mais vulneráveis. É exatamente a questão capital do Dostoiévski, que é exatamente essa. Como é muito natural para o ser humano desumanizar o outro. E como nós justificamos isso assim rapidamente, né? Sim. Isso que ele faz o tempo todo. É porque o outro é uma velha má, é uma velha usurária, ela merece. Então, se eu pegar o dinheiro, ela usa mal o dinheiro dela. Se eu pegar o dinheiro dela, eu faria grandes coisas. E nem fez grandes coisas com não faz. o que faz. ele roubou. Ele só aumenta a carga dele. Ele vai tomando consciência disso. É uma história bonita, porque é uma história de redenção. É uma história de muito sofrimento psicológico do personagem principal, mas ele vai aprendendo, ele vai tomando consciência sobre como ele funciona. E sobre como, no fundo, lá no final, quando ele confessa para Sônia, ele começa a descobrir que, afinal de contas, ele é muito parecido com a velha que ele matou. Não há essa separação. Não há separação. Eu sou o bem, ela é o mal. Não. É exatamente. Eu sou tão ruim quanto. Eu sou um homem mau, ele fala. Eu e ela não temos diferença, no fundo. E aí ele abre oportunidade para encontrar um ordenamento superior que transcende essas coisas. Eu acho que essa é a mensagem do livro. E é isso que o Dostoiévski está querendo passar, claro, de uma maneira muito sutil por meio dos personagens. Está tudo em aberto. Cada um vai fazer a sua interpretação da história. É um romancista de altíssimo nível, ele não é um moralista porcaria, né? Então, quer dizer, é uma outra coisa. Ele abre para o leitor e aprendendo essas camadas de significado e chegando às suas próprias conclusões. Até mesmo a respeito sobre religião também, a gente poderia dizer? Sim, o Dostoiévski, ele foi se tornando cada vez mais religioso. Ele tem toda uma trajetória literária que passa muitas fases, mas depois que ele volta da prisão na Sibéria, depois de todo o trauma que ele passa, desde a comutação da pena de morte dele, e a convivência na Sibéria, e o sofrimento mesmo que ele teve com problemas com dinheiro, ele era viciado em jogo, e era um homem que sofreu bastante e viveu muito intensamente algumas coisas da vida, algumas realidades. Ele tem muitas fases, tem a fase liberal, a fase eslavófila, tem várias fases do Dostoiévski. Mas, assim, você lê na obra dele, principalmente os últimos livros, que são as obras-primas, né? Irmãos Karamazov, Os Demônios, O Crime e Castigo, são realmente livros maravilhosos, são grandes livros, são patrimônios da humanidade. Fica muito claro que ele é um homem, eu diria, quase místico.
o sentido a narrativa dele aponta para uma espiritualidade, para uma busca por espiritualidade, né? Como único meio de saída para esses dramas mais complexos, essas amarrações da vida humana, e para inclusive para que o ser humano comece a enxergar o outro como irmão, né? Como realmente igual. Existe um processo de conversão aí, quer dizer, de percepção de que, afinal de contas, nós nos envaidecemos demais, nós heroicizamos a nós mesmos e a nossa vida. E ao fazermos isso, nós entramos numa armadilha existencial, certo? E aí esse esvaziamento, essa grande desilusão a respeito de si mesmo, então olha, afinal de contas, eu não sou nada melhor que aquela pessoa que eu tanto critico, tanto falo mal, tanto não sei o que, tanto odeio, na verdade, ela é muito parecida comigo. Nós somos muito iguais e eu não quero enxergar isso. Então esse esvaziamento do ser, esse redimensionamento de si mesmo é a grande força, eu acho que move os personagens do Dostoiévski nessa última fase. Quer dizer, que mostra processos de redenção muito bonitos, de aprendizado pessoal, de mudança, de reorientação de vida. Coisa impressionante, né? Sim, e que serve desde aquela época como agora mesmo para todos nós. Isso é universal, sem dúvida. Ótimo, queria te agradecer por essa conversa e a gente ficar falando tudo sobre Dostoiévski, imagina, né? Foi um grande prazer. Queria gigantesco. Muitíssimo obrigada. Espero termos novas oportunidades para poder discutir. Obrigado. Obrigada.